Fala galera! Então hoje eu estou trazendo para vocês uma aula diferente, né? Uma aula nova, testando aqui um novo formato. E eu espero que gostem. E o que eu trouxe para vocês hoje foi uma aula de sequências. Sequências numéricas, para ser mais preciso. Vamos entender então o que seria isso. Quando eu chego para você e te pergunto quais são os números múltiplos de 9 de dois algarismos, você tem que pensar, né? Então, para responder essa pergunta, é natural estipularmos alguma ordem, a fim de não nos esquecermos de algum desses números. Essa ordem não precisa, gente, ser necessariamente crescente ou decrescente. Basta estabelecer alguma regra para a listagem desses números. Seguindo então a ordem crescente, temos a seguinte lista. Múltiplos de 9, repara que eu começo no 18, né, porque é o primeiro de dois algarismos. 27, 36 e vou até o 99, que é o último múltiplo de 9 aí de dois algarismos. Beleza? Então, gente, uma lista de números como essa recebe o nome de sequência numérica ou de sucessão numérica. Beleza? Então, um conjunto de números aí que seguem um padrão é que consideramos uma sequência numérica. Lei de formação, isso aqui é muito importante, isso aqui é importante demais, você tem que ter bastante atenção, né, com isso aqui para não bombar. E o que acontece? Exemplo 1. Sequência dos números positivos que são quadrados perfeitos. Vamos entender o seguinte. Nesse exemplo, eu vou determinar com vocês uma fórmula. E com essa fórmula, você consegue descobrir todos os elementos que você quiser. Só que antes, o que você precisa entender de uma sequência, a gente costuma usar a nomenclatura dessa forma, né? A forma onde nós mostramos quem são os elementos dessa sequência. A1, A2, A3, A4, A5 e o AN, né? O que é o AN? É um termo que você sabe que ele existe, mas você não sabe qual é a posição dele. Ele pode assumir qualquer posição. Pode ser o 15º, o 16º, pode ser o 20º, o 100º, não importa. Cada questão vai ter um enésimo termo diferente. Beleza? Então vamos atender aqui ao que pede. Sequência dos números positivos que são quadrados perfeitos. Então vamos lá, o primeiro termo é quem? 1 ao quadrado, que dá 1. E o segundo termo? 2 ao quadrado, que dá 4. E o terceiro termo? 3 ao quadrado, que dá 9. Quarto termo, 4 ao quadrado, que dá 16. E assim sucessivamente. Décimo termo seria o quê? 10 ao quadrado, que dá 100. Bom, de cara você consegue determinar termos muito distantes, né? Você pode, milésimo termo, por exemplo. Isso porque, quando você quiser o enésimo termo, aqui entra o nosso famoso AN, e o que eu quero? Eu quero n ao quadrado. Então, isso aqui, nada mais, nada menos é que uma fórmula. Beleza? Então, na sequência, quando você consegue determinar essa fórmula, você consegue descobrir qualquer valor, né? Você percebe aí o padrão do que está acontecendo. Só que nem toda, né, sequência de números você consegue determinar uma fórmula. Uma delas, por exemplo, é o conjunto dos números primos, né? Os números primos não se descobriu nenhuma fórmula eficiente ainda que te dê qualquer número primo. O que são os números primos? 2, 3, 5, 7, né? 11, 13. Você não tem um padrão aí que você possa seguir para te dar o centésimo número primo, né? Então, é uma sequência? É. Tem um padrão? Tem, mas você consegue chegar no centésimo termo dessa sequência? Não. Então, isso aqui é só um exemplo onde nem sempre nós vamos conseguir determinar essa fórmula aí, beleza? Então, vamos seguir. Dando continuidade, nós temos exemplo 2. Números naturais que deixam o resto 2 na divisão por 5. Interessante isso, né? Porque a gente tem aqui o que? O 7 dividido por 5. Deixa o resto 2. Então, o 7 é o nosso cara. Depois qual? Qual mais que nós temos? Depois nós temos o quê? 12.
que deixa resto 2. Só que eu não estou começando pelo número certo. O primeiro termo é o próprio 2, né? Ele deixa o resto, ele é o próprio resto. Então, o meu primeiro termo é 2. E como é que eu faço para determinar o próximo termo? E aí eu te mostro uma coisa chamada recorrência, né? O que é uma recorrência? Um termo, ele recorre ao anterior imediatamente, ou aos anteriores, depende da questão. Por exemplo, A1 é igual a 2, né? Ficou feio aqui, mas está certo. A2 é igual ao quê? O anterior mais 5. Se você parar para pensar, ó, 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17, que é o próximo, né? Para deixar resto 2. Então, A3 é o anterior a 2 mais 5. O que significa isso? Significa que o AN é igual ao anterior, que seria o quê? N menos 1, não se assuste, mais 5. E por que não se assuste? N menos 1 é a posição dele, gente. Porque se você tiver, por exemplo, o A20, quanto que é 20 menos 1? 19. Então, o 20º termo é o 19º mais 5. Isso aqui se chama recorrência, porque você recorre ao termo anterior. Beleza? Então, quais são os números naturais? No conjunto aqui, 2, 5, 7, 12, 17. Não, 5 não. 2, 7, 12, 17 e assim sucessivamente. Ok? Beleza. Show de bola. Agora uma questão aqui do Enem. Um professor fez uma prova que valia 100 pontos. Isso é importante. Pontuação total da prova, 100 pontos. A primeira questão valia 2 pontos, enquanto a segunda questão valia 7. Então, o que é isso aqui? O A1 é 2. O A2 é 7. A partir da terceira questão, a pontuação é dada pela soma da pontuação das duas questões anteriores. Olha a recorrência aqui. Ou seja, a terceira questão valia 9 pontos. Tudo bem? E a quarta questão valia 16. Ele nem precisava dessa informação porque a gente já tinha entendido. Entendido o quê? Olha aqui. A1 igual a 2. A2 igual a 7. E o A3, ele é o quê? A soma dos dois anteriores. O A4 é o quê? A soma dos dois anteriores. O A5 é a soma dos dois anteriores. Ok? E assim sucessivamente. Então, se você somar os dois anteriores, o primeiro mais o segundo é o quê? 2 mais 7, 9. E se você somar os dois anteriores aqui, o segundo mais o terceiro, é o quê? 7 mais 9, 16. E se eu somar o terceiro e o quarto? 9 mais 16, 25. E o A6, então, ele é o quê? Ele é o A5 mais o A4, 16 mais 25, que dá 41. Bom, eu não posso sair fazendo infinitamente, mas eu tenho que me preocupar que isso aqui são pontos, né? E a prova, ela tem o quê? 100 pontos. Então, eu não posso fazer infinitamente. Eu tenho que fazer a quantidade aí que vai me satisfazer com essa questão de 100 pontos. Vamos somar? Então, aqui você já tem 2, mais 7, mais 9, mais 16, mais 25, mais 41. Beleza? Bom, 2 mais 7 mais 9 vão dar o quê? 18. Mais 16 dá o quê? 34. Mais 25 dá o quê? 59. 59 mais 41, 100 pontos. Show de bola, bateu. Então, a nossa prova, que tem 100 pontos, ela tem quantas questões? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, letra A, que é o que a pergunta quer saber. Beleza? Bom, eu espero que tenham entendido. Esse formato ele parece ser mais prático, eu vou usar algumas vezes aqui no canal. E eu gostaria muito que vocês tivessem entendido tudo. Deixa o like e se inscreve. Isso me ajuda muito e ajuda muito o YouTube a saber que a gente existe. Valeu, pessoal! Então, como sempre, muito obrigado e até a próxima. Valeu!